À meio da noite, uma sede abrasadora despertou-me subitamente. O quarto estava mergulhado na escuridão e num silêncio tão profundo que eu conseguia ouvir o tic-tac constante do relógio de parede na sala. O meu marido, João, ainda dormia profundamente ao meu lado, as suas costas largas e firmes viradas para mim, a sua respiração regular. Com cuidado, levantei o cobertor e saí da cama, caminhando descalça sobre o chão de madeira frio para não fazer barulho. Não o queria acordar. Ultimamente, ele parecia exausto. Chegava do trabalho, comia apressadamente e ia direto para a cama, sem sequer dizer uma palavra à mulher. Seguia a parede, avançando na escuridão em direção à cozinha. Não acendia a luz. Apenas a pálida luz amarelada de um candeeiro de rua que entrava pela janela era suficiente para iluminar vagamente os objetos. A cozinha revelou-se na sua quietude familiar, com o zumbido suave do frigorífico. Estendi a mão para pegar num copo na prateleira, planeando beber um copo de água e voltar imediatamente para a cama. Mas, assim que me virei em direção ao jarro de água, o meu coração pareceu falhar uma batida. Fiquei paralisada. No canto da cozinha, onde estava a placa de indução, uma figura estava ajoelhada no chão. Por um momento aterrador, pensei que era um ladrão. Escondi-me rapidamente atrás da porta, a minha mão trêmula a tapar a boca para não gritar. Mas, sob a luz fraca que entrava, reconheci aquela figura familiar. O cabelo curto, as costas largas que eu abraçava todas as noites. Era o João, o meu marido. Mas o que estava ele a fazer aqui às 2 da manhã? E por que estava ajoelhado no chão daquela maneira? O meu coração batia descontroladamente no peito. Prendi a respiração, tentando ver melhor. Ele não estava apenas ajoelhado, estava a mexer em algo na placa de indução. Tinha uma pequena chave de fendas na mão e, ao lado, um pano, provavelmente para abafar o som. Uma sensação de inquietação arrepiante percorreu-me a espinha. Estaria ele a consertar a placa? Mas a placa não estava avariada. Tinha-a usado naquela tarde para fazer o jantar, e tudo funcionava perfeitamente. Além disso, por que haveria de a consertar à meio da noite, às escondidas como um ladrão? Encostei-me à parede, tentando não respirar alto. Vi o João a remover cuidadosamente a tampa inferior da placa de indução, revelando um emaranhado de fios e componentes complexos no interior. As suas mãos, que eu pensava estarem habituadas apenas a papéis de escritório, estavam agora a usar habilmente um pequeno alicate para cortar e descarnar alguns fios. O metal brilhou na escuridão, eram fios de cobre. Ele estava a retirar cuidadosamente os núcleos de cobre, enrolando-os em pequenas bobinas e metendo-os no bolso das calças. O meu corpo inteiro gelou. Não conseguia acreditar no que estava a ver. O meu marido, um elegante diretor de vendas, que usava sempre fatos caros a fazer isto, a roubar fios de cobre da própria placa de indução da nossa casa. Para quê? Para os vender? O pensamento era absurdo, ridículo, mas a imagem à minha frente era uma verdade inegável. Esta placa de indução foi um presente da minha mãe quando nos mudamos para esta casa. Era importada da Alemanha, de valor considerável. A minha mãe disse que o lugar mais cansativo para uma mulher é a cozinha e que queria que eu tivesse o melhor para tornar o meu trabalho mais fácil. E agora, o meu marido estava a destruí-la apenas para levar alguns rolos de fio de cobre que valeriam uns míseros euros. Não sei quanto tempo ele esteve ali. Quando ele recolocou cuidadosamente a tampa, limpou todos os vestígios e se levantou sorrateiramente para voltar para o quarto, eu ainda estava paralisada atrás da porta. A minha sede tinha desaparecido, substituída por um frio e uma confusão avassaladores. Voltei silenciosamente para a cama, deitei-me, puxei o cobertor sobre a cabeça e fingi que ainda dormia profundamente. O João deitou-se ao meu lado, a sua respiração ainda um pouco ofegante. Senti que ele se virou para me observar durante um longo momento, talvez para verificar se eu tinha descoberto alguma coisa, mas mantive os olhos firmemente fechados, tentando manter a minha respiração regular.
Naquela noite, não consegui pregar olho. Milhares de perguntas remoíam na minha cabeça. Por que é que ele fez isto? Precisava de dinheiro a esse ponto? Por que não me disse nada? 8 anos de casamento, e eu pensava que conhecia este homem. Eu era o principal sustento da casa. O meu salário era 5, 7 vezes superior ao dele. Todas as despesas, grandes e pequenas, desde a compra da casa e do carro, até as propinas dos filhos e ao apoio à sua mãe, eram todas suportadas por mim. Nunca o deixei passar por dificuldades, nunca me queixei. Só queria uma família feliz, um marido que me amasse e partilhasse as coisas comigo. Mas o que recebi foi uma frieza crescente, e agora este ato secreto e assustadoramente incompreensível. Será que a vida pacífica que eu me esforçava por construir era, na verdade, apenas uma fachada para segredos que eu nunca poderia ter imaginado? O que faria na manhã seguinte? Confrontá-lo, gritar e questioná-lo? Não, pensei. Se eu fizesse isso, ele negaria, inventaria uma desculpa qualquer. Eu precisava de saber a verdade por trás deste ato. E então, um plano audacioso começou a formar-se na minha mente. Na manhã seguinte, não me levantaria cedo. Fingiria que estava a dormir para que a minha sogra, sempre crítica e exigente, tivesse de ir irritada para a cozinha preparar o pequeno almoço. E eu queria ver o que aconteceria quando ela ligasse a placa de indução sabotada. A noite pareceu durar uma eternidade. Fiquei ali deitada, de olhos abertos, a encarar o vazio escuro do quarto, ouvindo a respiração regular do João ao meu lado. A sua respiração, o som que eu ouvira durante 8 anos, agora parecia estranha e assustadora. Cada vez que ele se mexia, o meu coração saltava e o meu corpo ficava tenso como a corda de um violino. Tinha medo que ele descobrisse que eu sabia. Medo que os seus olhos vissem o pânico que eu tentava esconder atrás das pálpebras semicerradas. Mas não, ele dormia profundamente. O sono tranquilo de alguém com a consciência limpa ou, talvez, de um ator demasiado habituado ao seu papel. O sol começou a raiar. Os primeiros raios de luz fraca atravessaram as frestas das cortinas. Ouvi o alarme familiar do telemóvel do João. Ele espreguiçou-se sonolentamente, desligou o alarme e virou-se para mim. Fechei rapidamente os olhos, ajustei a minha respiração, fingindo ainda estar num sono profundo. Ele abanou-me o ombro suavemente. Sofia, levanta-te para fazer o pequeno almoço, senão chego tarde ao trabalho. A sua voz era normal, com a mesma naturalidade de todos os dias. Não me mexi. Apenas resmunguei algumas palavras de cansaço. O João abanou-me mais algumas vezes e, vendo que eu não reagia, estalou a língua e saiu da cama. Espreitei por entre as pestanas, seguindo as suas costas. Ele não foi direto para a casa de banho, como de costume. Parou por um segundo à porta do quarto, olhou de relance para a cozinha e só depois continuou. Foi apenas um olhar rápido, mas não escapou à minha atenção. Ele estava preocupado. Estava a verificar. Um arrepio percorreu-me o corpo. O meu plano, a decisão louca e arriscada que me ocorreu no pânico da noite anterior, agora parecia mais clara e necessária do que nunca. Tinha de o fazer. Não podia continuar a viver nesta farsa nem mais um dia. Deitada na cama, ouvi o som da água a correr na casa de banho. Depois, o som do roupeiro a ser aberto. Encolhi-me nos cobertores, as mãos cerradas. O que estava eu a fazer? Estava a arriscar a segurança da minha própria sogra, embora ela nunca me tivesse tratado bem. Uma parte da minha consciência gritava, dizia-me para parar, para me levantar e avisá-la sobre a placa. Mas então, as memórias de 8 anos como Nora, 8 anos de paciência até ao limite, voltaram como uma inundação. Lembrei-me do dia em que o meu primeiro filho nasceu, a cicatriz da cesariana ainda por sarar, e a minha sogra, à porta do quarto do hospital, a dizer a alguns parentes com um tom de escárnio: ora, pensei que uma nora da cidade, com um bom cargo, me daria um neto forte, mas afinal é uma fraca que nem um parto normal aguenta.
Aquelas palavras, no momento em que eu estava mais dorida e vulnerável, foram como uma faca no meu coração. O João também estava lá. Limitou-se a puxar a mãe pelo braço para fora do quarto. Não disse uma única palavra para me defender. Lembrei-me dos jantares de família. Quando eu cozinhava algo delicioso, a minha sogra dizia: "Ao menos tem jeito para a cozinha, salva-se por isso." Quando algo não lhe agradava, pousava os talheres com força na mesa, à frente de toda a família. Uma mulher e nem sabe cozinhar. Não sei como os teus pais te educaram. De cada vez, o João punha-me um bocado de comida no prato e dizia em voz baixa: "Come, Sofia. A mãe é idosa e exigente." Ele nunca disse: "Mãe, não fales assim com a minha mulher." Nunca. O seu silêncio, a sua fraqueza ao longo dos anos, corroeu todo o meu amor e respeito. Ele transformou-me numa pessoa solitária, dentro do meu próprio casamento, a lutar sozinha contra as palavras cruéis da sua própria mãe. E o seu ato da noite anterior foi a gota de água. Ele não só me desrespeitava, como também estava a destruir a nossa casa. A casa cuja maior parte do dinheiro da compra veio das minhas poupanças, do meu suor e das minhas lágrimas. Ele estava a fazer-me de parva. Já tinha aguentado o suficiente. Durante 8 anos, vivi como uma sombra, tentando agradar a todos. Mas o que recebi em troca? O desprezo da minha sogra e a traição do meu marido. Desta vez, não ficaria em silêncio. Não queria gritar nem discutir. Queria apenas a verdade nua e crua, para ver como eles lidariam com a situação quando a sua fachada perfeita fosse despedaçada. A decisão estava tomada. Não havia como recuar. O resmungo familiar da minha sogra, vindo do andar de baixo, interrompeu os meus pensamentos. A esta hora, e ainda não se vê vivalma. Estas noras de hoje têm a vida boa demais e ficam preguiçosas. João, tens de ver o que fazes com a tua mulher. Eu não aguento estes modos. Ouvi a resposta murmurada do João. Ela deve estar cansada, mãe. Vou ver. Mas a voz da dona Amélia cortou-o. Cansada de quê? Não faz nada em casa, só se estende na cama. Anda, vai trabalhar, deixa que eu trato disto. Ouvi os passos do João a dirigirem-se para a porta, depois o som da sua mota a arrancar e a afastar-se. Ele tinha ido, tinha me deixado, a mim e a sua mãe, com a armadilha mortal que ele próprio tinha montado. O meu corpo ficou tenso. Todos os meus sentidos estavam focados na cozinha. Ouvi a dona Amélia a abrir o frigorífico, o som de panelas a bater. Ela estava a preparar o pequeno almoço, talvez um ensopado que costumava fazer. O som da carne a ser cortada, das ervas a serem lavadas na torneira. Todos os sons eram familiares, mas hoje faziam o meu coração bater descontroladamente. Fiquei imóvel, as mãos a apertar o lençol, prendendo a respiração, à espera. Ouvia-a colocar a panela na placa. Depois, um breve silêncio, a calma antes da tempestade. Eu sabia o que ela estava a fazer. Estava a estender a mão para o painel de controlo da placa de indução. Imaginei o seu dedo enrugado, prestes a premir o botão de ligar. Os meus próprios dedos tremeram. E então ouviu. Um clique seco e frio vindo da cozinha. O som do botão de ligar a ser premido. Imediatamente após aquele clique seco, o tempo pareceu parar. Prendi a respiração. O corpo inteiro tenso como uma pedra, à espera que algo terrível acontecesse. 1 segundo, 2 segundos, o espaço permanecia estranhamente silencioso. A casa estava tão quieta que eu conseguia ouvir os pássaros a cantar lá fora e o meu próprio coração a bater freneticamente no peito. Será que eu me tinha enganado? Será que o ato do João, na noite anterior, fora algo inofensivo que eu tinha interpretado mal? Ou será que a placa de indução, mesmo sem alguns fios de cobre, ainda funcionava? Uma tênue centelha de esperança e um toque de desilusão surgiram em mim. Tinha me preparado para uma tempestade. Mas afinal, era apenas uma brisa passageira?
Mas então, mal tive tempo de soltar um suspiro de alívio, um pop abafado e potente ecoou da cozinha. O som não foi muito alto, mas o suficiente para fazer o chão tremer ligeiramente. Parecia o som de algo que esteve sob pressão durante muito tempo e que de repente explodiu. E imediatamente a seguir, um grito agudo e estridente rasgou o silêncio da manhã. Ha, ha, ha! Aquele grito era da minha sogra. Já não tinha o tom sarcástico ou as queixas habituais. Estava cheio de pânico, dor e medo extremo. Senti como se um choque elétrico me tivesse percorrido o corpo. Saltei da cama como uma flecha. Já não conseguia pensar em nada. Todos os planos, todos os cálculos na minha cabeça desapareceram. O meu primeiro e único reflexo foi correr para baixo para ver o que lhe tinha acontecido. Desci as escadas a correr, quase tropeçando. Um cheiro acre e a queimado. Um odor intenso a plástico queimado. Invadiu-me as narinas. A cozinha, que há poucos minutos era um espaço familiar, estava agora envolta numa névoa fina e cinzenta. E então via a minha sogra, a dona Amélia, estendida no chão ao lado do frigorífico. Ela estava de costas, os olhos arregalados, a olhar fixamente para o teto. A panela do ensopado tinha voado para um canto, o caldo quente espalhado pelo chão. Uma das suas bochechas estava vermelha, o seu cabelo, normalmente preso num coque arrumado, estava agora despenteado com algumas madeixas chamuscadas. Mas o que mais me horrorizou foi o seu braço direito. A manga do seu pijama de seda estava queimada num grande pedaço, revelando uma área de pele vermelha e empolada. Ela não se mexia. Apenas estava ali deitada, a boca entreaberta, aparentemente ainda em choque. Mãe! Mãe! Gritei, correndo para ela. Ajoelhei-me ao seu lado, com as mãos e os pés a tremer. Não sabia o que fazer. A minha mente estava completamente em branco. A placa de indução, o centro do desastre, estava agora deformada. A superfície de vidro temperado preto, antes brilhante, estava estalada como uma teia de aranha. Um pequeno buraco apareceu mesmo no centro, de onde ainda saía fumo. Claramente, tinha havido uma pequena explosão, um curto-circuito extremamente forte. Nesse exato momento, a porta da frente abriu-se de rompante. O João entrou a correr. Devia ter ouvido o grito da mãe ao telemóvel ou voltado por alguma razão. Ao ver a cena na cozinha, o seu rosto ficou branco como a cal. Mas o que me surpreendeu foi que a sua primeira reação não foi correr para a sua mãe. Ele ficou paralisado à porta, os olhos arregalados, fixos na placa de indução destruída. Naquele olhar, não via a preocupação de um filho pela sua mãe, mas sim a culpa, o pânico e o desespero de um criminoso apanhado em flagrante. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Sabia que isto era a consequência do seu ato da noite anterior. João, o que estás aí a fazer? Chama o 112, rápido! Gritei, a minha voz a falhar de medo. As minhas palavras pareceram tirá-lo do seu torpor. Ele tirou o telemóvel desajeitadamente, os dedos a tremer enquanto marcava o número. Voltei-me para a minha sogra. Tentei ajudá-la a sentar-se, mas ela apenas soltou um gemido fraco. Mãe, consegue ouvir-me? Como se sente? Perguntei apressadamente. Ela não respondeu. Apenas balbuciou. Alguns sons incompreensíveis, os olhos ainda a olhar para o vazio. Percebi de repente que este choque não lhe tinha causado apenas queimaduras no corpo, mas também um forte golpe no espírito de uma mulher que sempre fora forte e orgulhosa. Enquanto esperávamos pela ambulância, levantei-me e fui até ao João. Não chorei, não gritei. Apenas olhei diretamente nos seus olhos, um olhar frio e afiado como uma faca. Ele evitou o meu olhar, baixando a cabeça. Por quê? Perguntei, a minha voz assustadoramente calma. Por que é que fizeste isto? Ele não respondeu, apenas murmurou. Eu não tive a intenção. Não pensei que isto fosse acontecer. Não tiveste a intenção?
Não pensaste? Como é que ele ainda conseguia dizer aquelas palavras? A raiva que eu tinha tentado conter durante tanto tempo começou a explodir violentamente. Mas eu sabia que ainda não era à altura. Precisava de manter a calma, pelo menos até levar a minha sogra ao hospital. O som da sirene da ambulância ecoou à distância, cada vez mais perto. A porta da nossa casa continuava escancarada, atraindo a atenção dos vizinhos curiosos. Começaram a juntar-se à porta, a cochichar. A peça da minha família, a peça de uma família calorosa e feliz, começava a ser rasgada de uma forma irreparável. E eu sabia que isto era apenas o início de uma tragédia muito maior. A sirene estridente da ambulância rasgou o ar silencioso da pequena rua. Os paramédicos rapidamente colocaram a minha sogra numa maca. O seu rosto ainda estava em choque, o braço enfaixado provisoriamente. Enquanto empurravam a maca para a ambulância, vi os vizinhos reunidos à porta, os seus olhos cheios de curiosidade, misturada com pena e cochichos. Meu Deus, o que aconteceu em casa da Dona Amélia? Ouvi dizer que apanhou um choque elétrico, que a placa de indução explodiu ou algo assim. Ela parece estar muito mal. Eu estava ali, a ouvir cada palavra, sentindo uma amargura indescritível. A peça de uma família exemplar e ordeira, que a minha sogra sempre se esforçou por pintar para os outros, tinha agora um rasgão impossível de esconder. Ia entrar na ambulância para a acompanhar, mas o João parou-me apressadamente. Fica em casa, disse ele, com a voz apressada. Arruma um pouco, fica de olho na casa e nas crianças. Eu levo a mãe, é suficiente. Ele disse isto sem se atrever a olhar-me nos olhos. Eu sabia a verdadeira razão. Ele não queria que eu fosse. Tinha medo que eu dissesse alguma coisa no hospital. Precisava de tempo para inventar uma história, uma explicação plausível para este terrível acidente. Não discuti, apenas assenti. Então vai com cuidado. Liga-me se acontecer alguma coisa, disse eu, com uma voz estranhamente calma. A minha calma parecia deixar o João ainda mais confuso. Ele olhou para mim de forma inquisitiva e depois entrou apressadamente na ambulância. A porta do veículo fechou-se com um baque e a ambulância partiu, deixando-me sozinha no meio de uma casa desarrumada e em ruínas. Voltei para dentro, fechei bem a porta, isolando-me dos olhares curiosos do lado de fora. A cozinha parecia um campo de batalha, o cheiro a queimado ainda pairava no ar. Em silêncio, peguei na vassoura e num balde de água e comecei a limpar. Limpei o caldo derramado no chão, recolhi os cacos da panela, apanhei cuidadosamente cada estilhaço de vidro da superfície da placa de indução. As minhas mãos trabalhavam mecanicamente, mas a minha mente funcionava com uma clareza e acutilância sem precedentes. O que aconteceu não podia ser desfeito. E agora, eu já não era uma esposa que apenas suportava. Era uma investigadora. Comecei pela própria placa de indução. Observei cuidadosamente o local da explosão. Era claramente um curto-circuito causado por uma intervenção externa. Os fios de cobre que o João tinha levado. Qual era a sua função? Seria o fio terra? Eu não entendia de assuntos técnicos, mas sabia com certeza que a ação do João era a causa direta. Ele não era apenas um ladrão zeco, quase se tornara um assassino. E então um pensamento gelado percorreu minha mente. Por que é que ele levou os fios de cobre? Se precisava mesmo de dinheiro. Havia muitas outras coisas de valor nesta casa. Por que escolher algo tão perigoso e que valia tão pouco? Tinha de haver outro propósito. E então lembrei-me das palavras que ouvi o João dizer ao telemóvel quando voltou a correr para casa. Correu mal. A velha queimou-se. Ainda não conseguiu dinheiro. Conseguir dinheiro? Dinheiro de onde? Que dinheiro? Corri apressadamente para o quarto da minha sogra. O quarto dela estava sempre trancado quando ela saía, mas depois do acidente, talvez não tivesse tido tempo de o trancar. Rodei suavemente o puxador da porta. A porta abriu-se. Prendi a respiração e entrei. Uma pontada de culpa passou por mim, mas foi rapidamente subjugada pela determinação. Precisava de descobrir a verdade.
O quarto dela estava decorado num estilo antigo, com móveis de mogno escuro. Tudo estava arrumado e limpo. Não sabia por onde começar a procurar. Abri o roupeiro, vasculhei as gavetas, mas só encontrei roupas e alguns objetos pessoais. Olhei em volta do quarto e o meu olhar pousou numa velha caixa de metal debaixo da cama. A caixa estava fechada com um pequeno cadeado. Tentei puxá-la. Era bastante pesada. Procurei a chave por todo o lado, mas não a encontrei. Com certeza, ela levava-a sempre consigo. Estava prestes a desistir quando os meus olhos se fixaram no calendário de parede. O dia de hoje estava assinalado a caneta vermelha. Ao lado, uma nota manuscrita. 10 horas. Millennium BCP. Encerrar depósito a prazo. O meu coração bateu forte. Depósito a prazo? Seria este o dinheiro que o João ambicionava? A minha sogra tinha uma conta poupança. Eu sabia disso. Ela costumava gabar-se aos vizinhos de que era o seu dinheiro para a velhice. Mas por que encerrá-la precisamente hoje? E como é que o João sabia? As peças começaram a encaixar-se na minha cabeça. O João sabotou a placa de indução. A minha sogra não podia cozinhar, teria de sair para tomar o pequeno almoço. E, no caminho, talvez acontecesse um acidente. Um assalto encenado para lhe roubar a caderneta do banco. Era esse o plano dele? Que conspiração cruel e sofisticada! Mas a explosão inesperada estragou tudo. Imersa nos meus pensamentos, o meu telemóvel vibrou de repente. Era o João. Respirei fundo, tentando recuperar a minha voz normal antes de atender. Estou, João. Como está a mãe? A mãe está bem. A voz do João do outro lado da linha parecia cansada, mas mais calma. O médico disse que foram apenas queimaduras de 1º grau e um choque nervoso. Terá de ficar em observação por alguns dias. E em casa? Já terminaste de arrumar? Estou quase a terminar, respondi. Ótimo. Olha, Sofia. Ele hesitou por um momento. Acho que vou ter de ficar no hospital a cuidar da mãe nos próximos dias. Podes tratar da casa e das crianças, por favor? Sim, eu sei, disse eu com o coração gelado. Até agora, ele ainda estava a representar, ainda a tentar afastar-me da história. A chamada terminou. Deixei-me cair no chão frio. Tudo era pior do que eu imaginava. O meu marido, o homem que eu amava e em quem confiava, não só me traía, não só me enganava, mas era também um conspirador que planeava fazer mal à sua própria mãe para roubar o seu patrimônio. E a minha sogra, a mulher que me tratou com crueldade durante tantos anos, era agora uma vítima. Uma sensação de nojo e indignação cresceu dentro de mim. Não podia deixar que isto ficasse em silêncio. Tinha de fazer alguma coisa. Tinha de encontrar provas, de desmascará-lo. E então lembrei-me de algo. O telemóvel antigo do João. Ele tinha trocado de telemóvel na semana passada, e o antigo ainda estava na gaveta da sua secretária. Será que ainda haveria algum vestígio lá dentro? Uma centelha de esperança brilhou. Eu sabia o que tinha de fazer a seguir. A esperança recém-nascida impulsionou-me imediatamente à ação. Corri para o escritório. A pequena sala que eu e o meu marido partilhávamos, onde tantas memórias dos nossos primeiros dias de casados ainda permaneciam. Mas agora, aos meus olhos, era apenas a cena de um crime a ser lentamente desvendado. Abri a gaveta da secretária do João, onde ele costumava guardar bugigangas. O telemóvel antigo estava num canto, coberto por uma fina camada de pó. O meu coração acelerou quando o peguei. Teria ele sido cuidadoso o suficiente para apagar todos os dados antes de o atirar para ali? Pressionei o botão de ligar. O ecrã estava completamente preto, sem bateria. Procurei apressadamente o carregador. Felizmente, o João tinha o hábito de guardar tudo. O carregador antigo ainda estava enrolado numa pequena caixa. Liguei-o e o ecrã do telemóvel acendeu-se, mostrando o ícone da bateria a carregar. Uma sensação de suspense sufocante tomou conta de mim. Alguns minutos depois, quando o telemóvel tinha bateria suficiente para arrancar, liguei-o. Apareceu um pedido. Por favor, introduza a palavra passe.
Senti como se um balde de água fria me tivesse sido despejado em cima. Palavra passe. Nunca lhe tinha perguntado a palavra passe do telemóvel. Respeitar a privacidade um do outro era algo que sempre tínhamos acordado. Mas agora, essa privacidade tornara-se uma muralha sólida, impedindo-me de chegar à verdade. Sentei-me, imóvel, a olhar para o ecrã. Podia tentar os números familiares, a data de nascimento dele, a minha, a data do nosso casamento, mas, se errasse demasiadas vezes, o telemóvel poderia ser bloqueado permanentemente. Mordi o lábio, tentando vasculhar a minha memória em busca de outros números especiais. E então, uma vaga lembrança surgiu. Foi numa noite, há alguns anos, quando o João estava bêbado. Ele tirou a carteira e mostrou-me uma fotografia antiga e amarelada. Na foto, estava uma rapariga com um sorriso muito rasgado e cabelo comprido preso em 2 tranças. Ele disse que era o seu primeiro amor e murmurou uma série de números. 170.598. O dia em que lhe dei a mão pela primeira vez. Na altura, eu apenas sorri, pensando que ele estava a dizer disparates por estar bêbado. Mas agora, essa sequência de números apareceu na minha mente com uma clareza cristalina. Tremendo, inseri os números no ecrã. 170.598. Com um clique, o ecrã principal apareceu. Estava certo. O meu coração parecia querer saltar do peito, mas a alegria da vitória foi rapidamente substituída por uma dor aguda. A palavra passe do telemóvel do meu marido não era o nosso aniversário, mas sim o aniversário com outra mulher. Uma mulher que ele ainda recordava com carinho depois de tantos anos. Afastei a dor e concentrei-me no meu objetivo principal. Fui rapidamente às mensagens, ao WhatsApp, ao histórico de chamadas. Tal como eu temia, o João tinha feito uma limpeza completa. Não havia uma única mensagem suspeita, nem uma chamada duvidosa. Ele tinha apagado todos os vestígios. Estava quase desesperada. Será que a minha única pista tinha chegado a um beco sem saída? Sentei-me, desanimada, a percorrer as aplicações sem rumo. E então, os meus olhos pararam numa pasta chamada Arquivo. Uma pasta que os utilizadores raramente notam. Cliquei nela e o meu coração apertou-se mais uma vez. Lá dentro havia um álbum de fotografias oculto. Centenas de fotos. Não eram fotos minhas, nem do nosso filho. Eram todas de uma rapariga jovem e bonita, talvez na casa dos 20. Ela tinha um sorriso radiante, um olhar sedutor e um corpo deslumbrante. Havia fotos dela de biquíni numa praia no Algarve. Fotos dela com um vestido de noite num restaurante de luxo em Lisboa. E, o mais doloroso, fotos dela com o João. Abraçavam-se, beijavam-se. O olhar do João para ela estava cheio de paixão. Um olhar que eu não recebia há muito, muito tempo. As minhas lágrimas começaram a cair, manchando o ecrã do telemóvel. Então, ele não só me enganava, como também me traía. Há quanto tempo esta relação durava? Fui até a última foto para ver a data. Tinha sido tirada há 3 dias, mesmo antes do acidente. Um nó de amargura subiu-me à garganta. Enquanto eu estava em casa, a dar o meu melhor pela família, ele estava lá fora a divertir-se com a sua amante. A raiva e a dor fizeram-me querer atirar o telemóvel contra a parede. Mas a razão reteve-me. Chorar não resolveria nada. Tinha de procurar mais. Tinha de haver outra pista. Voltei às mensagens. Desta vez, não olhei para a caixa de entrada, mas sim para a pasta de rascunhos. E encontrei uma mensagem que tinha sido escrita, mas não enviada. Talvez ele se tenha esquecido de a apagar. Catarina, o plano sofreu uma pequena alteração. A velha queimou-se. Está no hospital. Teremos de esperar mais alguns dias para agir. Fica tranquila em casa à minha espera. Tudo está sob controle. Em breve terei o dinheiro. Catarina, o meu coração partiu-se em 1000 pedaços. Lembrei-me do recibo da mala de marca que encontrei na carteira do João. O nome do destinatário também era Catarina.
Então, o nome da sua amante era Catarina, e ela sabia. Ela sabia tudo sobre o plano para fazer mal à minha sogra. Ela era cúmplice. Isto já não era um deslize momentâneo. Isto era uma conspiração calculada por duas pessoas, o meu marido e a sua amante. Eles tinham planeado juntos roubar o dinheiro da minha sogra. E talvez, depois de conseguirem o dinheiro, fugiriam juntos, deixando-me com uma família destroçada e uma sogra no hospital. A dor no meu peito já não era a dor de um amor traído. Era nojo, um nojo absoluto pela crueldade e desumanidade deles. Tremendo, usei o meu próprio telemóvel para tirar fotografias de todas as imagens e mensagens. Estas seriam provas irrefutáveis. Mas, quando estava prestes a desligar o telemóvel antigo, uma curta gravação de áudio na pasta de notas chamou-me a atenção. O ficheiro de áudio tinha um nome simples: Mãe. Hesitei por um momento e depois carreguei no play. A voz familiar da minha sogra soou, mas o que ela disse deixou-me completamente paralisada. As pontas dos meus dedos tremiam enquanto pairavam sobre o ficheiro de áudio chamado Mãe. Um mau pressentimento percorreu-me o corpo, frio e arrepiante. Por que é que o João gravaria uma conversa com a sua própria mãe? Estaria ele a precaver-se contra ela, ou seria esta uma prova que ele estava a preparar para algum propósito? Uma torrente de perguntas inundou a minha mente, mas a curiosidade e o desejo de saber toda a verdade superaram tudo. Respirei fundo, tentando acalmar o meu coração acelerado, e carreguei no play. A gravação não era longa, pouco mais de 2 minutos, mas cada segundo foi como uma martelada na minha mente. O som inicial estava um pouco distorcido, misturado com o som da televisão. Mas depois, a voz da Dona Amélia, a minha sogra, soou clara e nítida, fria e calculista, completamente diferente da imagem de vítima indefesa que eu tinha testemunhado há poucas horas. Tens a certeza de que vai resultar assim? E se não for só um curto-circuito e explodir com mais força? E se me acontecer alguma coisa? A voz do João respondeu, um pouco hesitante. Mãe, fica tranquila. Eu investiguei bem. Só removi o fio terra. Isso só vai causar um curto-circuito localizado, criar uma faísca suficiente para te assustar e te fazer cair. No máximo, uma queimadura ligeira. Garanto que não há perigo de vida. Só precisas de representar bem, gritar bem alto, parecer que estás com muitas dores. Representar? Experiência não me falta. Mas e se a Sofia suspeitar? Ela não é parva. Ela não vai suspeitar, mãe. Ela ama-me, confia em mim. Além disso, pensa bem. Basta ficares no hospital uns dias e eu terei uma desculpa para ficar com a tua caderneta. Digo-lhe que me pediste para aguardar para tratar das despesas do hospital. Depois, encontrarei uma maneira de levantar o dinheiro. Quando tudo estiver feito, dou-te metade. Pagamos as dívidas e ainda temos capital para investir. Matamos 2 coelhos de uma cajadada só. E a tal da Catarina? O que pensas fazer com ela? A voz do João tornou-se visivelmente mais suave. Não te preocupes, mãe. Com o dinheiro, vou dar-lhe uma vida de rainha. Ela já sofreu muito por minha causa. Está bem, faz como dizes. Mas lembra-te, sê cuidadoso. E apaga esta gravação assim que acabarmos. Não deixes vestígios. A gravação terminou com um clique seco, mas nos meus ouvidos as palavras deles continuavam a ecoar, perfurando cada canto da minha alma, esmagando tudo o que restava. O meu corpo inteiro tremia violentamente, não de medo, mas de uma fúria e nojo absolutos. O telemóvel caiu da minha mão no chão, fazendo um som agudo. Mas eu já não sentia nada. Tudo à minha volta parecia desmoronar-se. Então era isso. Tudo não passava de uma peça de teatro. Uma peça encenada pelo meu próprio marido e pela minha sogra. Ela não era a vítima. Era cúmplice, a mentora. A explosão, a queimadura, o grito desesperado, tudo fazia parte do plano deles.
Eles tinham montado juntos uma tragédia para me enganar, para roubar o dinheiro da reforma dela. E eu, nessa peça, era apenas uma espectadora estúpida, uma empregada dedicada a preocupar-se com aqueles que me estavam a enganar descaradamente. A dor, a traição, o sentimento de ser desprezada, todas essas emoções misturaram-se, formando um tsunami que me submergiu. Pensei que tinha atingido o fundo da crueldade quando descobri a traição do João. Mas não, a verdade era 100, 1000 vezes mais cruel. Eles não só me enganaram, como estavam dispostos a arriscar a própria vida para executar o seu plano. A minha sogra, a mulher que eu tentei respeitar, era capaz de se magoar a si própria por dinheiro. E o meu marido era ainda mais assustador. Ele não só traiu a sua mulher, como estava disposto a apostar com a segurança da sua própria mãe. Caí no chão, as lágrimas a escorrerem-me pelo rosto. Mas, desta vez, não chorei de tristeza, chorei pela minha própria estupidez, com quem vivi durante 8 anos, a quem amei e por quem me sacrifiquei. Eles eram uma família, uma aliança construída sobre o engano e o cálculo. E eu, desde o início, fui uma estranha, uma presa fácil que eles tinham na mira. O telemóvel antigo do João tocou novamente, interrompendo os meus pensamentos caóticos. No ecrã apareceram as palavras Catarina. Ela estava a ligar. Olhei fixamente para o telemóvel. Um pensamento louco, mas ousado, brilhou na minha mente. Tremendo, peguei no telemóvel, respirei fundo e atendi a chamada. Não diria nada, apenas ouviria. Queria saber que outros segredos terríveis estes cúmplices escondiam. E não imaginava que esta decisão abriria outra porta, levando-me a uma verdade ainda mais chocante. Uma verdade que mudaria a minha vida para sempre. A minha mão tremia ao deslizar o dedo para atender a chamada no ecrã. A sala inteira estava em silêncio, apenas o som do meu coração a bater descontroladamente e a minha própria respiração ofegante. Levei o telemóvel ao ouvido, tentando não emitir qualquer som. O silêncio era a minha única arma naquele momento. Olá, João. Por que demoraste tanto a atender? A voz melosa e um pouco mimada da Catarina soou do outro lado da linha. Ela não parecia notar o silêncio invulgar. Liguei-te tantas vezes, estava a morrer de preocupação. Está tudo bem? A tua mãe está bem? O nosso plano não foi descoberto, pois não? Mordi o lábio com força para não soluçar. O nosso plano. Então, ela não só sabia, como fazia parte dele. Ao não obter resposta, a voz da Catarina começou a soar um pouco ansiosa. João, o que se passa? Por que não dizes nada? Será que a tua mulher descobriu alguma coisa? Eu bem te avisei para teres cuidado. Se isto correr mal desta vez, estamos os dois tramados. Se isto correr mal desta vez. Essa frase fez-me parar. Não se tratava apenas de roubar as poupanças da minha sogra. Parecia haver outra coisa, um objetivo maior, mais importante, que se falhasse teria consequências muito graves. João, diz alguma coisa? A voz da Catarina começou a soar irritada. Está bem. Se não falas tu, falo eu. Acabei de receber notícias. O contrato do outro lado está fechado. Só precisamos do dinheiro da tua mãe e do dinheiro que conseguires tirar a tua mulher para darmos o sinal do terreno de ouro em Alcochete. Tens de te despachar. Eles não esperam por nós muito tempo. Esta é a oportunidade de uma vida para nós os dois. O terreno de ouro em Alcochete. O contrato. A oportunidade de uma vida. As peças de informação soltas começaram a formar uma imagem maior e mais assustadora. A conspiração deles não se limitava a pagar dívidas de jogo ou a roubar algumas dezenas de milhares de euros em poupanças. Eles estavam a avisar um grande negócio, um negócio que poderia trazer lucros enormes. E a fonte de capital para esse negócio era a minha sogra, e também eu. Ah, e há mais uma coisa, continuou a Catarina, a sua voz subitamente misteriosa e um pouco divertida. Acabei de ouvir uma coisa muito interessante.
Aquele terreno que os pais da tua mulher lhe deram como dote, sabes qual é? Não é um terreno agrícola qualquer. Dizem que a área vai ser urbanizada para um parque ecológico. O preço do terreno vai multiplicar-se por 100. Que sorte tem essa tonta! Senti como se um raio me tivesse atingido. O terreno do dote. Era um terreno de quase 1 hectare nos arredores de Sintra, que os meus pais tinham poupado uma vida inteira para me comprar, para o caso de um dia eu querer voltar para o campo e ter uma quinta. Nunca tinha contado ao João em detalhe o seu potencial. Como é que ela sabia e como sabia sobre o plano de urbanização? Esta era a informação privilegiada a que nem toda a gente tinha acesso. Estás a ouvir? A voz da Catarina soou novamente, tirando-me dos meus pensamentos caóticos. Não podemos deixar escapar uma oportunidade tão boa. Depois de conseguires o dinheiro da tua mãe, tens de arranjar uma maneira de convencer a tua mulher a assinar a venda do terreno. Diz que precisas do dinheiro para o salvar de dívidas, de certeza que ela aceita. Ela ama-te cegamente. Com esse dinheiro, não teremos mais preocupações. Tu deixá-la-ás, e nós fugiremos para longe. Não consegui ouvir mais. Desliguei silenciosamente a chamada. As minhas mãos estavam geladas, o suor escorria-me pelo corpo. A verdade era demasiado clara. Eu não era o único alvo. A minha sogra era apenas um peão. O objetivo final deles era o meu terreno, todo o meu patrimônio, o plano de falência, o plano de fazer mal à sogra. Tudo não passava de passos calculados e cruéis para me encurralar, para me fazer entregar tudo voluntariamente. Uma sensação de raiva absoluta subiu dentro de mim. Já não era a dor de uma esposa traída, mas a fúria de um animal encurralado, pronto a morder. Eles tinham me subestimado. Pensavam que eu era um cordeirinho ingênuo, fácil de manipular. Mas não sabiam que a sua própria crueldade tinha despertado outra pessoa dentro de mim. Uma pessoa que já não choraria, que já não suportaria. Levantei-me, sequei as lágrimas. A fraqueza e o pânico tinham desaparecido completamente, substituídos por uma calma assustadora. Revi as provas que tinha. O recibo da mala, a mensagem de rascunho no telemóvel, a gravação da conversa do João com a mãe. E agora, toda a conspiração terrível que acabara de ouvir. Já era mais do que suficiente. Peguei no telemóvel antigo do João, liguei-o ao computador e copiei todos os dados. Depois, apaguei todos os vestígios, colocando o telemóvel de volta no mesmo lugar na gaveta, como se ninguém lhe tivesse tocado. Esta peça não os deixaria serem eles os realizadores. A partir de agora, eu reescreveria o guião. Usaria a ganância deles contra eles mesmos para lhes montar uma armadilha ainda maior. Uma armadilha que os enterraria a todos. E eu sabia por onde começar. Precisava de um aliado, alguém que eles nunca suspeitariam. Mas como abordar essa pessoa sem ser descoberta? Um pensamento ousado surgiu. Tinha de ir ao hospital, mas não como Nora, e sim com uma identidade completamente diferente. Na manhã seguinte, acordei antes mesmo de o despertador tocar. Mal dormi na noite anterior. A minha mente girava com o plano que tinha acabado de conceber. Era uma jogada extremamente arriscada, um jogo de cartas em que, se ganhasse, viraria todo o jogo a meu favor, mas se perdesse, poderia perder tudo. No entanto, não tinha outra escolha. Ficar em silêncio e aguentar significava esperar pelo dia em que eles me devorariam. Não telefonei ao João para o informar sobre o estado da sua mãe. Queria que ele ficasse ansioso, que tivesse de ir ele mesmo ao hospital. E também não fui ao hospital com a aparência de uma nora dedicada. Em vez disso, procurei no meu roupeiro e escolhi uma roupa que não usava há muito tempo. Uma camisa branca simples, calças pretas e uns óculos de armação fina sem graduação. Prendi o cabelo num coque alto, usei uma maquilhagem leve, mas suficiente para disfarçar o cansaço e realçar uma aparência profissional. Olhei-me ao espelho. Já não era a Sofia,
a dona de casa submissa, mas uma pessoa completamente diferente, uma consultora financeira confiante e profissional. Fui ao hospital, mas não subi diretamente ao quarto da dona Amélia. Em vez disso, dirigi-me à secretaria, onde se tratava da papelada e do pagamento das despesas. Andei de um lado para o outro no corredor, fingindo esperar por alguém, mas na verdade estava a observar. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, o João apareceria ali. Ele precisava de saber o valor exato das despesas hospitalares da mãe para calcular o próximo passo do seu plano. Como esperado, menos de meia hora depois, vi a figura apressada do João. Ele parecia cansado e irritado, provavelmente devido a uma noite sem dormir, preocupado com o seu plano fracassado. Ele foi direto para a secretaria. Esperei um pouco e segui-o, mantendo uma distância segura. Ouvi trechos da sua conversa com a funcionária. Bom dia. Queria perguntar sobre as despesas da paciente Amélia do quarto 302. A funcionária digitou algo no computador e levantou a cabeça. Sim, as despesas da senhora Amélia até esta manhã totalizam mais de 800 euros. A família já pagou um adiantamento de 500 euros, pelo que ainda há uma dívida de mais de 300 euros. Mais de 800 euros? Ouvi claramente a irritação na voz do João. Ele provavelmente não esperava que a queimadura ligeira que tinha calculado fosse tão cara. Ele resmungou algo e virou-se para sair. Era a minha deixa. Respirei fundo, avancei rapidamente e esbarrei de propósito, mas de leve, no João. Oh, desculpe, disse eu apressadamente, fingindo deixar cair a pasta de documentos que tinha na mão. O João, por reflexo, baixou-se para me ajudar a apanhar os papéis. Quando se levantou e ficou de frente para mim, ficou momentaneamente paralisado. Os seus olhos brilharam com surpresa e confusão. Sofia? O que fazes aqui? E por que estás vestida de forma tão estranha? Sorri, um sorriso profissional e distante. O senhor enganou-se. Eu não sou a Sofia, disse eu, com um tom de voz completamente diferente. O João ficou perplexo. Olhou para mim fixamente, do cabelo preso no coque aos óculos e ao traje de escritório. Impossível. Tu és a Sofia. Não o deixei terminar a frase. Peguei na pasta da sua mão, acenei educadamente com a cabeça e afastei-me com frieza, deixando-o atônito no meio do corredor. Sabia que a minha encenação tinha surtido efeito. A minha aparição inesperada e a minha atitude distante tinham semeado uma confusão extrema na sua mente. Não voltei à secretaria. Fui diretamente para o elevador. Carreguei no botão para o 5º andar, onde ficava a área de serviços e o café do hospital. Escolhi uma mesa perto da janela de vidro, de onde podia ver o corredor embaixo. Pedi um café, abri o meu portátil e fingi que estava a trabalhar. Sabia que o João não desistiria facilmente. Ele iria procurar-me. Como previsto, cerca de 10 minutos depois, vi o João no corredor do 5º andar. Ele andava de um lado para o outro, os olhos a percorrerem o espaço, claramente à minha procura. Quando me viu sentada no café, não entrou imediatamente. Ficou a observar-me à distância, com uma expressão pensativa. Mantive uma expressão calma, os olhos fixos no ecrã do computador. Um momento depois, ele respirou fundo, ajeitou a gola da camisa e entrou. Bom dia. Desculpe o incômodo, mas a senhora é mesmo muito parecida com a minha mulher, disse ele, parando em frente à minha mesa, com a voz um pouco hesitante. Levantei os olhos para ele por cima dos óculos, sorrindo profissionalmente. Ah, sim, deve ser apenas uma coincidência. A sua mulher deve ser uma pessoa muito bonita. O meu elogio deixou o João um pouco embaraçado. Ele coçou a cabeça. Ah, sim, mas não é só parecida, é idêntica. Até o pequeno sinal que tem por baixo do olho esquerdo. Ele levou a mão ao rosto instintivamente para apontar. Hesitei por um segundo. Não tinha contado com este detalhe, mas recuperei rapidamente a compostura. Que coincidência interessante. Quer sentar-se? Apontei para a cadeira em frente. O João hesitou por um momento,
e depois sentou-se. Continuava a olhar para mim com um ar de incredulidade. Posso perguntar o seu nome e o que faz? Desculpe a minha curiosidade. Chamo-me Ana, disse eu, usando o nome falso que tinha preparado. Sou analista de risco para um fundo de investimento. Vim aqui hoje encontrar-me com um cliente. Fundo de investimento? Essas duas palavras pareceram tocar no ponto sensível do João. Ele mostrou interesse imediato. Então, o seu trabalho deve estar muito relacionado com projetos imobiliários, certo? Bebi um golo de café, sorrindo misteriosamente. Pode-se dizer que sim. Somos especializados em encontrar oportunidades de investimento promissoras, especialmente em terrenos que estão prestes a ser urbanizados. As minhas palavras foram como uma flecha direta ao coração do João. Vi claramente a excitação a brilhar nos seus olhos. A oportunidade tinha chegado, sabia que tinha apanhado a presa. E não imaginava que na breve conversa que se seguiu, ele não só revelaria a sua ganância, como também, sem querer, revelaria outro segredo, um segredo relacionado com a pessoa que eu precisava de encontrar. Os olhos do João brilharam de uma forma que não conseguia disfarçar ao ouvir as palavras plano de urbanização. Ele inclinou-se para a frente, a sua voz tornou-se mais íntima e ansiosa, esquecendo o embaraço inicial de me ter confundido. A sério, dona Ana? Por acaso, o fundo de investimento da senhora está interessado na zona de Alcochete? Acontece que tenho algumas informações internas sobre um grande projeto que vai ser lançado lá. Ergui uma sobrancelha, mostrando interesse, mas mantendo uma distância profissional. Oh, é mesmo? Informações internas costumam ser muito valiosas. Mas, como sabe, no meu ramo, a informação precisa de ser verificada por fontes fidedignas. As minhas palavras foram tanto um incentivo como um desafio. Queria ver até onde ele iria para ganhar a confiança desta Ana, a analista do fundo de investimento. O João percebeu imediatamente. Tirou um cartão de visita da carteira e colocou-o solenemente sobre a mesa. Claro que sim. Eu sou o João, atualmente diretor de vendas na Casa Forte Imobiliária. A minha fonte é totalmente credível. A pessoa que me fornece a informação é, inclusive, um alto quadro da Direção de Planeamento Urbano da cidade. Ele gabou-se, tentando demonstrar a sua influência e os seus contactos. O meu coração gelou. Ele não era apenas um jogador, um adúltero, um filho ingrato. Era também um fanfarrão, disposto a usar todos os truques para atingir os seus objetivos. Mas o que mais me chamou a atenção foi o nome que ele estava prestes a deixar escapar. Vou ser sincero consigo, dona Ana. Ele baixou a voz, aproximando-se. Um grande amigo meu, o Rui, é quem tem em mãos o mapa detalhado de todo o plano de urbanização daquela área. Toda a informação que ele me dá é ultra secreta. Estamos a procurar parceiros para investir em alguns lotes de ouro lá. Se a dona Ana estiver interessada, posso marcar uma reunião a 3. Rui, esse nome fez-me parar. Tentei vasculhar a minha memória. Já tinha ouvido aquele nome algures, num contexto muito familiar. E então lembrei-me. Era o nome que aparecia na gravação da conversa entre o João e a sua mãe. O Rui disse para ter cuidado. Se isto vazar, tanto eu como ele estamos tramados. Não tinha prestado atenção a esse detalhe. Pensei que fosse apenas um amigo de jogo do João. Mas não. Afinal, o Rui era uma figura importante, alguém com poder e cúmplice na conspiração do João. Tentei esconder o choque, sorrindo com habilidade. O Sr. Rui parece ser uma pessoa muito competente. Mas, Sr. João, eu trabalho sempre com princípios. Antes de qualquer reunião, preciso de algumas informações básicas para uma avaliação prévia. Pode dizer-me mais sobre o terreno que estão a visar? Localização, área e, o mais importante, qual é a sua situação legal atual? A minha pergunta pareceu atingir o ponto fraco do João. Ele gaguejou um pouco. Sobre isso. O terreno atualmente ainda está em nome de outra pessoa,
mas pode ficar descansada, estamos em processo de negociação para o comprar. Assim que tivermos o capital, tudo se resolverá rapidamente. Em nome de outra pessoa, mostrei-me cética. Isso é muito arriscado. O nosso fundo nunca investe em projetos com uma situação legal pouco clara, a menos que a pessoa em cujo nome está o terreno esteja completamente sob o vosso controlo. O João agarrou-se a esta tábua de salvação. Acenou com a cabeça repetidamente. Exatamente. A dona Ana tem toda a razão. Essa pessoa está completamente sob o meu controlo. Posso garantir a 100% que, se eu quiser, ela terá de assinar a venda imediatamente. Ele disse isto com uma confiança quase arrogante. Ela franziu o sobrolho, fingindo curiosidade. É uma mulher? Sim. O João sorriu com desdém, um sorriso em que pude sentir o desprezo. É só a minha mulher. O meu corpo inteiro gelou. Apesar de estar preparada, nunca esperei que ele pudesse dizer aquilo de forma tão casual e cruel. Aos seus olhos, eu, a esposa que o acompanhou durante 8 anos, era apenas uma ferramenta, ela completamente sob o seu controlo. Um nó subiu-me à garganta, mas engoli-o. Não podia mostrar as minhas emoções agora. Precisava de saber mais. Ah, sim. Sorri friamente. O senhor João parece muito confiante na sua capacidade de persuadir a sua mulher, não é? Não é persuadir, ele sorriu de lado. É uma questão de arranjo. Já está tudo arranjado. Em breve, ela vai implorar-me para vender aquele terreno. Nesse momento, o telemóvel do João tocou. Ele olhou para o ecrã e levantou-se apressadamente. Com licença, dona Ana, tenho uma chamada importante. Vou ali fora um instante. Ele saiu para a varanda do café para atender o telemóvel, mas esqueceu-se que a porta de vidro não era à prova de som. E através do vidro transparente, não só ouvia sua voz, como também vi uma mulher que se aproximou e lhe deu o braço de forma íntima. O meu coração pareceu parar. A mulher era a Catarina. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado estava um homem que eu nunca poderia imaginar. Um homem cuja presença ali, naquele momento, virou todas as minhas teorias de cabeça para baixo. Através do grande vidro do café, fiquei paralisada a observar a cena à minha frente. A Catarina, num vestido de seda verde, água justo, de braço dado com o João, com um ar possessivo. Pareciam um casal perfeito, como 2 amantes a desfrutar de uma bela manhã, e não como cúmplices numa conspiração sórdida. Mas não foi a Catarina que me deixou atônita, mas sim o homem que a acompanhava. Alto, com cabelo grisalho cuidadosamente penteado, um fato cinzento elegante e um sorriso radiante. Reconheci-o imediatamente. Era o meu tio Miguel, o irmão mais novo da minha mãe. O meu mundo inteiro virou-se do avesso. O tio Miguel, o tio que eu sempre respeitei, que cuidou de mim desde pequena, depois da morte do meu pai. O homem que sempre que me via, me afagava a cabeça e dizia: a minha sobrinha tem de ser muito feliz, porque estava ele aqui. Porque estava ele com o João e a sua amante. Milhares de perguntas giravam na minha cabeça como um tornado. Não conseguia acreditar no que via. Vi o João a virar-se para dizer algo ao meu tio Miguel com uma expressão muito respeitosa. O tio Miguel acenou com a cabeça, o sorriso nos seus lábios ainda tão gentil e caloroso como sempre. Mas agora, aquele sorriso, aos meus olhos, parecia assustador e incrivelmente falso. Eles cochicharam por um momento. A Catarina ocasionalmente encostava a cabeça no ombro do João, enquanto o tio Miguel lhe dava uma palmadinha nas costas, como um pai a encorajar o seu genro, uma família. Eles pareciam realmente uma família feliz. A única diferença era que, naquela família, eu era a intrusa. O choque inicial passou, e uma verdade terrível começou a formar-se na minha mente. O plano de urbanização, a informação interna que o João e a Catarina sabiam sobre o meu terreno. O meu tio Miguel trabalhava no departamento de urbanismo da Câmara Municipal. Será que foi ele quem lhes passou a informação?
Será que o tio em quem eu mais confiava estava a conspirar com o meu marido para prejudicar a sua própria sobrinha? Esse pensamento era ainda mais doloroso do que a traição do João. O João era um estranho, mas o tio Miguel era do meu sangue. Sentei-me imóvel, sentindo como se toda a minha força tivesse sido drenada. O café na mesa já estava frio. Queria levantar-me, correr até lá, confrontá-los, gritar-lhes na cara. Mas não podia. Sabia que se aparecesse agora, tudo iria por água abaixo. Eles negariam, e eu não teria provas. Tinha de manter a calma. Mesmo com o coração a sangrar, tinha de manter a cabeça fria. A conversa deles não demorou muito. Depois de o João entregar ao tio Miguel um envelope grosso, o tio Miguel deu-lhe outra palmadinha no ombro e saiu com a Catarina. O João ficou ali a observá-los, um sorriso vitorioso no rosto. Ele voltou para o café radiante, como se tivesse acabado de ganhar a lotaria. Desculpe a demora, dona Ana. Ele sentou-se, a voz cheia de excitação. Tive um pequeno assunto de família. Sabe como são os mais velhos, de vez em quando ligam para dar umas recomendações. Assunto de família. Os mais velhos. Cada palavra que ele dizia era como uma agulha a espetar-se nos meus ouvidos. Forcei um sorriso profissional. Não se preocupe. O senhor João parece ter bons contactos, tanto no trabalho como na família. É o que se arranja, ele disse, com falsa modéstia. É mais por ser uma pessoa correta que sabe como as coisas funcionam. Sabe, dona Ana, ser correto. Quase me ri alto. Ele tinha redefinido a palavra correto da forma mais descarada possível. Decidi fazer uma última sondagem. Senhor João, disse eu, fingindo perguntar casualmente. O senhor Rui, de quem falou há pouco, é o Rui que trabalha na direção de projetos urbanos, certo? O João ficou momentaneamente paralisado. Ele não esperava que a dona Ana soubesse tanto. Ele gaguejou. Ah, sim, como? Como é que a dona Ana sabe? Tenho alguns amigos no ramo, respondi vagamente. Este mundo é mesmo pequeno. Mas ouvi dizer que o senhor Rui é uma pessoa muito cautelosa, não partilha informações confidenciais facilmente. As minhas palavras claramente surtiram efeito. O João começou a suar. Tinha medo que a dona Ana duvidasse da sua fonte, medo de perder um parceiro potencial. Ele apressou-se a gesticular com as mãos. Não, quanto a isso, a dona Ana pode ficar descansada. Além do senhor Rui, tenho outra pessoa, ainda mais próxima, muito mais segura. Com essa pessoa, não há como errar. Oh, é mesmo? Ergui uma sobrancelha, fingindo curiosidade. O João aproximou-se, a sua voz um sussurro, como se fosse um segredo de estado. É o tio da minha mulher. Ele tem um cargo ainda mais alto que o do senhor Rui. Todas as informações de planeamento da cidade inteira passam por ele. Com o apoio dele, que preocupações pode ter a dona Ana? O tio da sua mulher. O meu tio. Então, eu não me tinha enganado. O meu corpo inteiro gelou, mas um sorriso permaneceu nos meus lábios. O sorriso de um caçador que viu a sua presa entrar na armadilha. Eu tinha o que precisava. Sabia quem era o verdadeiro traidor por trás de tudo. Ouvindo-o falar assim, fico mais descansada. Levantei-me, estendendo a mão. Obrigada pela conversa de hoje, senhor João. Vou reportar ao meu superior. Entrarei em contato consigo mais tarde. Sim, espero ansiosamente por colaborar consigo, dona Ana. O João levantou-se apressadamente, apertando a minha mão com as duas suas. A sua mão estava úmida de suor. Puxei a minha mão, acenei com a cabeça e virei-me para sair. Não fui em direção ao elevador. Fui para a casa de banho. Precisava de um lugar para me esconder. Assim que a porta da casa de banho se fechou, caí de joelhos no chão. Senti náuseas. Tinha conseguido a informação. Mas o preço a pagar era uma verdade demasiado cruel. O meu maior inimigo era, afinal, o parente que eu sempre respeitei.
E eu sabia que esta luta não se limitaria a um divórcio. Seria um confronto doloroso com a minha própria família. Mas ainda havia uma coisa que eu não conseguia entender. Por que é que o tio Miguel fez tudo isto? Por dinheiro? Ou haveria outra razão, mais profunda? Uma razão que talvez só uma pessoa soubesse. Saí do hospital como uma sonâmbula. O céu lá fora continuava azul, o sol brilhava intensamente, mas o meu mundo interior tinha desmoronado completamente. A traição do João era agora apenas um pequeno arranhão comparado com a facada que o meu tio Miguel, o meu próprio tio, me tinha espetado no coração. Não fui para casa. Não conseguia encarar o João naquele momento. Também não fui para o trabalho. Apenas conduzi sem rumo pelas ruas movimentadas da cidade. A imagem do meu tio Miguel a sorrir e a dar uma palmadinha nas costas do João, a imagem dele a receber aquele envelope grosso, repetia-se na minha cabeça como um filme de terror. Por quê? Essa pergunta remoía na minha mente, dolorosa e lancinante. O meu tio Miguel não passava necessidades. Era um funcionário público com uma boa posição, uma família estável. A minha mãe, a sua irmã, nunca o deixou ficar em desvantagem. Por que é que ele faria isto? Trair a sua própria sobrinha para se aliar a um vigarista? Certamente não era só por dinheiro. Tinha de haver uma razão mais profunda, um ressentimento antigo que eu nunca soube. E então, um nome surgiu-me na mente. A minha mãe. Só a minha mãe me poderia dar a resposta. A minha mãe e o meu tio Miguel eram os únicos irmãos vivos. Tinham passado juntos por uma infância difícil. A relação deles, pelo menos aos meus olhos, sempre foi muito próxima. Se havia algum segredo, com certeza a minha mãe saberia. Virei o carro e dirigi diretamente para a casa dos meus pais. A pequena casa numa rua tranquila em Alvalade. Assim que me viu entrar, com um ar transtornado, a minha mãe correu para mim, preocupada. Sofia, o que se passa? Estás tão pálida. Não disse nada. Apenas a abracei e desatei a chorar. Desta vez, não chorei de raiva ou ressentimento. Chorei porque me sentia perdida e sozinha. Sentia como se o mundo inteiro em que eu confiava me estivesse a virar as costas. A minha mãe deixou-me chorar, apenas me acariciou as costas em silêncio. A sua mão quente era como um calmante, apaziguando lentamente a tempestade dentro de mim. Quando me acalmei, ela levou-me para me sentar, serviu-me um copo de água morna. Agora, conta-me o que aconteceu. Contei-lhe tudo sobre o encontro com o João no hospital, a minha encenação como Ana e o clímax, o aparecimento do tio Miguel. Quanto mais eu contava, mais a minha voz tremia. Quando revelei a verdade, que foi o tio Miguel quem passou a informação sobre o plano de urbanização e quem estava a dar cobertura ao João, vi o rosto da minha mãe mudar. Ela ficou paralisada, os olhos arregalados, o choque e a dor evidentes em cada ruga. Impossível, murmurou ela, a voz rouca. Não pode ser o Miguel. Ele não te faria isso. Mas é a verdade, mãe. Eu vi com os meus próprios olhos, ouvi com os meus próprios ouvidos, disse eu com amargura. Ele aceitou dinheiro do João. Eles conspiraram juntos para roubar o meu terreno. A minha mãe ficou em silêncio, o olhar perdido no vazio. Parecia estar imersa numa memória distante. Muito tempo depois, soltou um suspiro pesado e triste. Eu errei, disse ela num sussurro. Errei ao pensar que o tempo podia apagar tudo. Apagar tudo. O que queres dizer, mãe? Perguntei, sentindo que estava prestes a descobrir um segredo terrível. A minha mãe olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Sofia, há coisas que te escondi durante todos estes anos. Não queria que te preocupasses com os ressentimentos da geração anterior, mas talvez esteja na hora de saberes a verdade. E então, a minha mãe começou a contar uma história do passado, da sua juventude e da do meu tio Miguel, sobre um acontecimento de há mais de 30 anos, um acontecimento que se tornou uma cicatriz incurável no coração dela e talvez
a origem de toda a tragédia de hoje. Antigamente, antes de eu conhecer o teu pai, começou a minha mãe, com a voz distante, a família da tua avó era muito pobre. Eu era a irmã mais velha. Tive de deixar a escola cedo para trabalhar e ajudar os teus avós a criar os meus irmãos. E aquele por quem mais me sacrifiquei, a quem mais ajudei, foi o teu tio Miguel. Ela contou que o tio Miguel era muito inteligente desde pequeno, a esperança de toda a família. A minha mãe trabalhou arduamente, poupando cada cêntimo para que ele pudesse estudar e ter sucesso. Naquela altura, ela só tinha um sonho: ver o seu irmão mais novo formado, com um futuro brilhante. Mas então, uma tragédia aconteceu. A voz da minha mãe baixou. Naquele ano, eu tinha conseguido juntar uma quantia considerável de dinheiro, planeando usá-la para pagar os estudos universitários do Miguel e as suas despesas nos primeiros anos na cidade. Mas o teu avô ficou subitamente muito doente e precisava de uma fortuna para uma cirurgia. Eu não hesitei um segundo. Usei todas as minhas poupanças para salvar o meu pai. Era a coisa certa a fazer, mãe, disse eu. Sim, para mim era. Mas não para o teu tio Miguel. A minha mãe enxugou uma lágrima que lhe escorria pela face. Ele não conseguiu entrar na universidade que sonhava. Teve de ir para outra, com propinas mais baixas. Ele achou que eu lhe tinha roubado o futuro. Disse-me que nunca na vida se esqueceria daquela dívida. Eu pensei que depois de tantos anos, quando todos já éramos adultos, com as nossas próprias vidas, ele se tinha esquecido do passado. Nunca imaginei que esse ressentimento ainda estivesse a arder e que agora se virasse contra ti. Fiquei paralisada. Uma história do passado, um mal-entendido, uma dívida invisível, tudo se transformou numa bomba-relógio que agora estava a destruir a minha vida. Afinal, o tio Miguel não me estava a prejudicar apenas por dinheiro. Ele estava a fazê-lo por vingança, para se vingar da minha mãe através da filha que ela mais amava. E o João era apenas uma ferramenta, um peão perfeito no jogo de vingança do meu tio. Mas seria tudo assim tão simples? Um ressentimento de mais de 30 anos seria realmente apenas por causa de um exame de admissão à universidade que não correu bem? Ou haveria outra verdade por trás, um segredo que nem a minha mãe conhecia? A história do passado da minha mãe era como um nevoeiro denso que envolvia todo o caso. Sentei-me ao lado dela, tentando juntar todas as peças. Um ressentimento de 30 anos. Um tio disposto a sacrificar a sua sobrinha e um marido que se tornou uma ferramenta nas mãos de outra pessoa. Tudo parecia fazer sentido, mas no fundo eu sentia que algo não estava certo. Um ressentimento apenas por uma oportunidade de estudo perdida seria realmente grande o suficiente para transformar uma pessoa num monstro? Ou seria isto apenas a ponta do iceberg? Mãe, chamei suavemente, tirando-a das suas memórias dolorosas. Depois da cirurgia do avô, como é que o tio Miguel reagiu? A minha mãe suspirou. Ele não falou comigo durante um ano inteiro. Mais tarde, quando o teu pai apareceu e a minha vida melhorou, continuei a tentar compensá-lo. Ajudei-o a conseguir um emprego estável, ajudei-o a casar-se. Pensei que tudo tinha passado. Nunca imaginei. O remorso na voz da minha mãe apertou-me o coração. Ela viveu com um sentimento de culpa durante todos estes anos. Não foi culpa tua. Peguei na sua mão. Fizeste a coisa certa. O errado é quem deixa o ressentimento cegar a razão. Naquela noite, não voltei para a casa do João. Fiquei com a minha mãe, mas não consegui dormir. A imagem do meu tio Miguel e a história da minha mãe assombravam-me. Não conseguia aceitar uma explicação tão simples. A minha intuição, afiada por anos no mundo dos negócios, dizia-me que por trás de todas as ações irracionais há sempre um motivo de interesse maior do que a emoção. O tio Miguel não queria apenas vingança, ele queria outra coisa. Mas o quê? Na manhã seguinte, decidi que não podia ficar à espera. Tinha de encontrar as respostas por mim mesma. Não disse nada à minha mãe. Ela já estava demasiado exausta.
Usei a desculpa de que precisava de me encontrar com um advogado para tratar do divórcio. Mas não fui a um escritório de advocacia. Fui à casa do Rui. O Rui, o amigo íntimo do João, aquele que supostamente tinha o mapa de urbanização. Ele era um elo crucial neste caso. Se o tio Miguel era o cérebro, o Rui era o executor. Precisava de saber qual era a verdadeira relação entre eles. Não marquei encontro. Queria apanhá-lo de surpresa. Consegui a morada do Rui através de um amigo do setor imobiliário. Era uma vivenda de luxo num novo condomínio. Toquei a campainha. Uma empregada abriu a porta. Menti, dizendo que era uma parceira de negócios do Sr. Rui e que tinha um encontro urgente. Talvez por causa da minha aparência profissional, a empregada não suspeitou de nada. Convidou-me para a sala de estar e foi chamar o patrão. A casa estava decorada com luxo, provando que o seu dono não era um funcionário público comum. Minutos depois, o Rui desceu as escadas. Parecia surpreendido ao ver-me, mas rapidamente disfarçou com um sorriso social. Bom dia. Em que posso ajudá-la? Bom dia, Sr. Rui. Levantei-me, sorrindo friamente. Acho que temos muito que conversar. Ou talvez devesse chamar-lhe o parceiro do João e do meu tio Miguel, seria mais correto. O sorriso no rosto do Rui congelou. A sua expressão mudou rapidamente de surpresa para pânico e depois para raiva. Quem é você? Do que está a falar? Sou a Sofia, disse eu com clareza. A mulher do João e a sobrinha do Miguel. Acho que isto é suficientemente claro, não acha? O Rui recuou um passo, agarrando-se ao braço de uma cadeira. Ele claramente não estava à espera disto. Gaguejou. Eu não sei do que está a falar. Não tenho nada a ver com os assuntos da sua família. Nada a ver. Ri com desdém. Então, o mapa detalhado de urbanização da zona de Alcochete que o senhor passou ao João também não tem nada a ver consigo? Ou as reuniões secretas entre si e o meu tio para discutir o plano foram apenas uma coincidência? Cada palavra que eu dizia era como uma faca a espetar-se no coração do Rui. Ele empalideceu, o suor começou a brotar-lhe na testa. Ele sabia que eu não estava a falar por falar. Sabia que eu o tinha na mão. O que? O que é que você quer? Perguntou ele a tremer, a sua voz desprovida de toda a confiança anterior. Não quero nada, respondi, com uma voz gelada. Só quero saber a verdade. Por que é que fizeram isto? Por dinheiro ou há outra razão? O Rui ficou em silêncio, os seus olhos a moverem-se rapidamente, como se procurasse uma saída. Senhor Rui, disse eu, com firmeza, é bom que saiba que tenho provas suficientes para o arruinar. Fuga de informações confidenciais do Estado, cumplicidade em fraude. Estes crimes são suficientes para o mandar para a prisão por muito tempo. Agora tem duas opções. Ou me conta toda a verdade, e eu talvez reconsidere. Ou continua em silêncio, e amanhã todas estas provas estarão na mesa da polícia. A minha ameaça surtiu efeito. O Rui deixou-se cair na cadeira, o corpo mole. Ele sabia que não tinha saída. Após um longo silêncio, ele levantou a cabeça, os seus olhos cheios de desespero. Está bem, eu falo. Conto tudo. E então, o Rui começou a contar. Uma história ainda mais sombria e complexa do que eu poderia imaginar. Não era apenas o ressentimento do meu tio Miguel. Era uma rede de interesses, uma conspiração tecida por pessoas com poder. E nessa história, eu e o meu terreno éramos apenas peões. Mas o que mais me chocou foi o verdadeiro papel do João em toda esta peça. Ele não era uma ferramenta, um aproveitador como eu pensava. Ele fazia parte da conspiração desde o início. E o seu objetivo ao aproximar-se de mim, ao casar-se comigo, não era apenas por dinheiro. A atmosfera na luxuosa sala de estar do Rui tornou-se subitamente sufocante. Sentei-me em silêncio, tentando preparar-me para ouvir uma verdade que eu sabia ser incrivelmente cruel. O Rui soltou um suspiro, o rosto pálido como se tivesse acabado de passar por uma tempestade. Ele começou a falar,
a sua voz monótona e sem vida, como se estivesse a contar a história de outra pessoa e não a sua. As coisas não são tão simples como você pensa, disse o Rui, com os olhos fixos num ponto vazio. O ressentimento do seu tio Miguel é apenas uma desculpa, uma fachada. É verdade que ele odeia a sua mãe, mas o que ele quer não é apenas vingança. Então, o que é que ele quer? Perguntei, com urgência. Ele quer o seu terreno, respondeu o Rui. Mas não para ele. Ele é apenas um elo numa rede maior. Há um grupo de investidores que já sabia da informação de urbanização daquela área há muito tempo. Eles queriam apoderar-se de toda a área a um preço de banana antes de o projeto ser anunciado. Mas depararam-se com um problema. O terreno maior e mais valioso estava nas suas mãos. E eles sabiam que você não era do tipo de pessoa que venderia facilmente o terreno de família. Cada palavra do Rui era como uma peça de um puzzle que gradualmente formava uma conspiração gigantesca. Então eles procuraram o meu tio Miguel, continuei, a minha mente a funcionar com uma acutilância fria. Eles aproveitaram-se do seu antigo ressentimento, prometeram-lhe uma parte dos lucros enormes para o transformarem num peão, para se aproximar e prejudicar a sua própria sobrinha. Exatamente, assentiu o Rui. O plano inicial era usar o seu tio para criar pressão, gerar conflitos na sua família, para a deixar exausta e desanimada. Mas eles não contavam com a sua resiliência. Ri com desdém, um sorriso amargo. Resiliência. Foi a minha resiliência que os forçou a mudar de plano. E o próximo passo deles foi o João. E o João? Perguntei, a minha voz a tremer ao pronunciar aquele nome. Desde quando é que ele sabia disto? O Rui ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para mim com um toque de pena. O João não é uma ferramenta como você pensa. Ele fez parte do plano desde o início. Senti como se um choque elétrico me tivesse percorrido o corpo. Desde o início? O que quer dizer com isso? O vosso encontro não foi uma coincidência, disse o Rui, revelando uma verdade terrível. Foi o seu tio Miguel quem o arranjou. Ele investigou o João a fundo. Boa aparência, bom de conversa, mas cheio de dívidas de jogo. Ele abordou o João. Prometeu pagar todas as suas dívidas e dar-lhe um futuro de riqueza com uma única condição. O João tinha de se aproximar, seduzir e casar consigo. Eu não conseguia respirar. Tudo à minha volta escureceu. O encontro do destino, o amor à primeira vista, os votos de amor eterno, tudo não passava de uma peça de teatro elaborada. Eu tinha amado um ator, alguém contratado para me enganar. Qual era o objetivo deles? Sussurrei, a minha voz rouca. Por que é que fizeram isso? Porque precisavam de alguém que pudesse entrar na sua família, alguém que pudesse ganhar a sua confiança, alguém que pudesse fazer com que você assinasse voluntariamente a transferência do terreno sem qualquer suspeita, explicou o Rui. O João era o trunfo deles. A sua missão era tornar-se o marido perfeito, esperar pacientemente pela oportunidade certa. E o plano de a enganar para vender o terreno para o salvar de dívidas era o ato final que eles tinham preparado. Comecei a rir, um riso louco e deslocado naquela sala luxuosa, um riso cheio de lágrimas. Lágrimas pela minha estupidez, lágrimas pelos 8 anos da minha juventude enganada, lágrimas por um amor que nunca existiu. Afinal, eu nunca fui amada. Fui apenas um negócio, um alvo no plano deles. Esta dor era mais terrível do que a traição. Era a negação total do meu valor como pessoa, dos meus sentimentos. Eu percebo tudo. O ressentimento do meu tio Miguel, a ganância do João, os cálculos dos que estavam por trás. Tudo se uniu para formar uma rede invisível. E eu fui a presa que caiu nela desde o primeiro dia. Por quê? Por que é que me está a contar isto? Perguntei ao Rui, tentando recuperar o pouco de calma que me restava. Porque eu também sou apenas um peão, respondeu o Rui com amargura. Eles enganaram-me. Prometeram-me uma parte dos lucros,
Mas depois de eu lhes passar a informação, arranjaram uma maneira de me excluir do jogo. Sei que se isto vier a público, serei o primeiro a ser sacrificado. Não quero afundar-me sozinho, e sei que só você tem a força para os derrubar. Ele tinha razão. Eu já não era uma esposa de coração partido em busca de justiça para si mesma. Estava perante uma luta contra uma força oculta, uma luta que não podia perder. Levantei-me, sequei as lágrimas. A fraqueza desapareceu por completo, deixando apenas uma frieza e uma determinação de ferro. Preciso de provas, disse eu, com firmeza. Preciso dos nomes de todos os que estão por trás disto. Preciso do calendário das reuniões. Preciso de tudo o que você sabe. O Rui olhou para mim, um brilho de esperança nos seus olhos. Eu forneço-lhe tudo. Tenho um caderno com tudo anotado. Bom, disse eu. Esteja preparado, mas não pense que o vou perdoar. Você também terá de pagar pelo que fez. Ao sair da casa do Rui, senti-me uma pessoa diferente. Já não era a Sofia, a esposa traída. Era uma guerreira a preparar-se para a batalha final. Mas ainda havia uma última pergunta na minha mente. Uma pergunta que só uma pessoa poderia responder. Se o João se aproximou de mim apenas por causa de uma conspiração, que papel desempenhava a Catarina, a sua amante, nesta peça? Era parte do plano ou apenas mais uma vítima como eu? A confissão do Rui foi como um terremoto que abalou todo o meu mundo. Eu pensava que os meus inimigos eram apenas um marido infiel, uma sogra gananciosa e um tio ressentido. Mas não, eu estava a enfrentar uma rede inteira, uma organização criminosa disfarçada de empresários e funcionários públicos. E o João, o marido que eu um dia amei, não era um vigarista solitário. Era um fantoche, manipulado desde o início. De volta à casa da minha mãe, não lhe contei toda a história de imediato. Sabia que ela não aguentaria o choque. Apenas disse que tinha encontrado novas pistas importantes. Precisava de tempo para organizar tudo, para traçar um plano de contra-ataque completamente novo. Esta luta já não era um simples divórcio civil. Tornou-se uma luta contra o mal. Uma luta que eu tinha de vencer, não só por mim, mas para trazer todos os culpados à luz da justiça. Mas antes de começar a batalha final, precisava de resolver uma última questão. Uma pergunta que me pairava na mente. Catarina, quem era ela nesta peça? Uma cúmplice inteligente ou apenas mais uma vítima explorada pela aparência glamourosa do João? A minha intuição dizia-me que o seu papel não era simples. Não procurei a minha amiga advogada, a Rita. Também não contratei detetives. Desta vez, decidi agir por conta própria. Precisava de uma conversa cara a cara, um confronto entre as duas mulheres que foram e estavam a ser enganadas pelo mesmo homem. Consegui o número de telemóvel da Catarina do telemóvel antigo do João. Usei um cartão SIM descartável para lhe enviar uma mensagem curta. Sei tudo sobre o teu plano com o João. Encontra-te comigo no café do terraço do Hotel Mundial, hoje às 20 horas. Vem sozinha. Sabia que ela viria. A curiosidade e a arrogância não a deixariam ignorar um desafio como este. Naquela noite, cheguei ao local do encontro mais cedo. Escolhi uma mesa num canto discreto, de onde podia ver todo o espaço, mas ser dificilmente notada. O vento noturno de Lisboa soprava forte, trazendo um ar fresco. Pedi um chá de gengibre quente, tentando manter a calma. Pontualmente às 20 horas, a Catarina apareceu. Continuava deslumbrante como nas fotografias, com um vestido vermelho vivo que realçava a sua pele branca e a sua figura curvilínea. Olhou em volta e depois dirigiu-se diretamente para a minha mesa, um sorriso confiante e desafiador nos lábios. Olá, disse ela, puxando uma cadeira, o seu tom de voz doce, mas cheio de sarcasmo. Não esperava que tivesses a coragem de me encontrar. Acho que quem precisa de mais coragem és tu, respondi. A minha voz fria, sem emoção. A Catarina riu com desdém. Coragem? Porque precisaria eu de coragem? Tudo está a correr como planeado.
Mais cedo ou mais tarde, vai sair daqui de mãos a abanar. Ah, não, com uma montanha de dívidas, isso sim, acrescentou. O seu descaramento fez-me apertar as mãos debaixo da mesa. O plano? O plano de me enganar para vender o terreno, roubar o meu patrimônio e depois fugir com o João? Achas que eu não sei de nada? O sorriso nos lábios da Catarina desapareceu. Ela ficou paralisada, os olhos arregalados, a olhar para mim sem piscar. Como é que sabes? Eu não sei apenas, sorri de lado. Também sei sobre o grupo de investidores por trás de tudo. Sei sobre o papel do meu tio e sobre o facto de o João ter sido contratado para se aproximar de mim. A cada segredo que eu revelava, o rosto da Catarina ficava mais pálido. A sua confiança inicial desapareceu por completo, substituída por pânico e medo. Ela não conseguia acreditar que o cordeirinho que ela e o João sempre desprezaram soubesse de tudo. Não, impossível, gaguejou ela, as mãos a tremer. Nada é impossível, disse eu, com firmeza. A vossa peça está a chegar ao fim. Mas antes de a cortina final cair, quero saber uma coisa. Qual é o teu papel nesta peça? És uma cúmplice por amor cego ou simplesmente por dinheiro? A Catarina ficou em silêncio, de cabeça baixa. Muito tempo depois, levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Ambos, sussurrou ela, a sua voz quebrada. Eu amava-o de verdade, mas também precisava de dinheiro. E então, a Catarina começou a contar outra história. Outro lado sombrio de toda a conspiração. Contou que vinha de uma família pobre e que sempre desejou uma vida de luxo. Conheceu o João numa festa. A sua aparência elegante, a sua galanteria e as suas promessas rapidamente a fizeram cair na sua rede. Ele disse-me que não te amava, soluçou a Catarina. Disse que o vosso casamento era apenas um arranjo por interesses comerciais. Prometeu que, assim que terminasse este último negócio, divorciar-se-ia de ti e dar-me-ia um estatuto, a vida com que eu sempre sonhei. O último negócio? Referes-te ao meu terreno? Perguntei. A Catarina assentiu. Sim, mas não era só isso. Ele tinha outro plano, um plano de reserva, caso não concordasses em vender o terreno. Que plano? O meu coração apertou-se. A Catarina hesitou por um momento. Depois, como se tivesse desistido de tudo, revelou uma última verdade. Uma verdade ainda mais terrível e cruel do que o Rui tinha contado. Ele preparou um dossiê falso, provando que tu tinhas uma doença mental, que não tinhas capacidade para gerir os teus assuntos. Ele disse que se não assinasses voluntariamente, usaria esse dossiê para te internar num hospital. E depois, como teu marido legal, teria plenos poderes para dispor do teu patrimônio. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Um arrepio percorreu-me a espinha. O homem com quem partilhei a cama não só queria roubar os meus bens, como também queria destruir a minha vida, transformar-me numa louca, internar-me num hospital. A sua crueldade ultrapassava todos os limites humanos. Já não era um vigarista, era um demônio. Por quê? Por que é que me estás a contar isto? Perguntei, a minha voz a falhar. Porque eu também fui enganada, respondeu a Catarina com amargura. Ontem, ouvi por acaso uma conversa dele com o teu tio. Eles estavam a discutir que, depois de conseguirem o dinheiro, não só te abandonariam a ti, como também me deixariam de fora. Eu sou apenas uma ferramenta, tal como tu. Quando já não tiver utilidade, também serei descartada. Eu percebi. No final, todos nós, eu, a minha sogra, o Rui e até a Catarina, éramos apenas peões no tabuleiro de xadrez do meu tio Miguel e dos que estavam por trás dele. Eles aproveitaram-se da nossa ganância, do nosso ressentimento e até do nosso amor para servir os seus próprios fins. E agora, com o barco a afundar-se, os peões começavam a devorar-se uns aos outros. Mas será que a verdade parava por aí? Haveria outro cérebro, alguém ainda mais acima do que o meu tio Miguel, a manipular toda esta peça a partir das sombras?
O encontro com a Catarina no terraço do hotel naquela noite terminou num silêncio pesado. O vento noturno soprava forte, levando consigo as confissões e as lágrimas tardias. A Catarina saiu primeiro, a sua figura pequena e solitária sob as luzes brilhantes da cidade. Eu sabia que ela tinha escolhido o seu próprio caminho, o caminho da confissão em troca de uma clemência frágil. Quanto a mim, fiquei sozinha, tentando juntar os cacos de uma verdade demasiado horrível. Um cérebro ainda mais acima do que o meu tio Miguel. As palavras da Catarina ecoavam nos meus ouvidos. Ela contou que, na chamada que ouviu às escondidas, o tio Miguel não se referiu a outra pessoa pelo nome, mas por um título respeitoso, o Senhor Presidente. E este Senhor Presidente era quem tomava a decisão final, quem controlava todo o plano. O tio Miguel, o João, o Rui, todos eram apenas fantoches nas suas mãos. Senhor Presidente. O título era vago e estranho, mas era também a única pista que eu tinha para desmantelar esta rede diabólica. Voltei para a casa da minha mãe quase de madrugada. Ela ainda estava à minha espera na sala, a chávena de chá na mesa já fria. Não me perguntou onde eu tinha estado, apenas me olhou com preocupação. Contei-lhe toda a história que a Catarina me tinha dito, desde o plano para me internar num hospital psiquiátrico até a existência do Senhor Presidente. Ao ouvir, o rosto da minha mãe endureceu. A sua calma habitual desapareceu, substituída por uma raiva e determinação que eu nunca tinha visto. Basta, disse ela, com firmeza. Fui demasiado branda. Eles não querem apenas o teu dinheiro, querem destruir a tua vida. Não vou deixar que se ceifem. Na manhã seguinte, a minha mãe levou-me a encontrar-me com alguém. Não era um advogado, nem um detetive, mas um velho amigo do meu pai, o Sr. Carlos. O Sr. Carlos era um antigo quadro superior da Polícia Judiciária. Já estava reformado, mas a sua voz e os seus contactos ainda tinham muito peso. Sentada na sala de estar, simples, mas imponente do senhor Carlos, contei mais uma vez toda a história, do início ao fim, sem omitir um único detalhe. O senhor Carlos ouviu pacientemente, o seu rosto cada vez mais sério. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento e depois olhou diretamente para mim. Minha menina, foste muito corajosa. Este caso já não é uma simples fraude civil. Tem indícios de crime organizado, operando de forma sofisticada e com a cobertura de pessoas em posições de poder. Ele olhou para minha mãe. Helena, fizeste bem em vir ter comigo. Isto tem de ser trazido à luz. E assim, uma investigação silenciosa, mas feroz começou. Com a ajuda do Sr. Carlos, já não estávamos a lutar sozinhas. Ele colocou-nos em contacto com uma unidade especial, especializada em casos complexos envolvendo funcionários públicos. O caderno de notas do Rui, as gravações da PEN USB da Catarina, juntamente com o meu depoimento detalhado, tornaram-se as primeiras provas. A luta tinha agora subido a um novo nível. Já não era a minha luta pessoal, mas a luta da justiça. Todas as nossas ações foram conduzidas em segredo e com cautela. Suspensei temporariamente o processo de divórcio, seguindo as instruções da unidade especial. Precisava de manter o status quo para não assustar a presa. Entretanto, o João e a sua família, sem saberem que uma rede legal se estava a apertar à sua volta, continuaram a sua encenação. Ligavam-me e enviavam-me mensagens constantemente, ora a suplicar, ora a ameaçar, exigindo que eu dividisse o patrimônio. O meu tio Miguel também começou a agir de forma mais descarada. Enviou pessoas para causar problemas no meu terreno, pressionando-me a vender. Mas eu já não tinha medo. Ao meu lado, agora, não tinha apenas a minha mãe, mas também uma força poderosa a proteger-me silenciosamente. Cada ação deles, cada ameaça, foi registrada por nós, tornando-se provas contra eles próprios. E, finalmente, o dia chegou. Numa manhã
Enquanto tomava chá com a minha mãe no jardim, o Sr. Carlos telefonou. A sua voz era solene, mas não conseguia esconder a alegria. Está tudo feito, minha menina. A rede foi apanhada. Naquela mesma manhã, uma série de mandados de detenção e busca urgentes foram executados simultaneamente. O meu tio Miguel foi detido no seu escritório. O João e o Rui também foram detidos nas suas casas. Ao mesmo tempo, uma figura que ninguém esperava, o senhor presidente, o senhor Almeida, presidente de um grande grupo imobiliário, foi também convocado pela polícia para interrogatório. Afinal, era ele quem estava por trás de toda a conspiração para se apoderar do meu valioso terreno a um preço de banana para executar um projeto fantasma. A rede criminosa foi completamente desmantelada. A verdade veio à luz. Os jornais e os canais de televisão noticiaram em massa o caso chocante, revelando a verdadeira face daqueles que se escondiam atrás de máscaras de empresários e funcionários públicos. O meu nome também apareceu nos jornais, mas desta vez não como uma mulher gananciosa, mas como uma testemunha-chave, uma mulher corajosa que se atreveu a lutar contra o mal. A batalha terminou, mas eu sabia que a minha vida estava apenas a começar. Sentada ao lado da minha mãe, a ver os raios de sol da manhã, a dançar nas folhas das árvores, senti uma paz estranha. Tinha atravessado uma tempestade. Uma tempestade que levou todas as mentiras e enganos, devolvendo-me um céu limpo. E eu sabia que a partir daquele dia, viveria uma vida completamente diferente, uma vida da qual eu seria a única dona. Mas talvez a maior surpresa para mim não foi o facto de os culpados terem sido punidos, mas sim a carta que o meu advogado me entregou após o fim do último julgamento. Uma carta do João, escrita na prisão. Caros leitores, assim chega ao fim a tumultuosa história da mulher chamada Sofia. Uma longa jornada de lágrimas que começou numa noite terrível na sua pequena cozinha, atravessou camadas de engano e traição até ao limite e terminou com a verdade exposta à luz da justiça. Ao fechar a última página desta história, talvez diferentes emoções surjam em cada um de nós. Há indignação perante o mal, satisfação quando os maus pagam pelo que fizeram. Mas, acima de tudo, talvez haja admiração por esta mulher. Uma mulher que transformou uma dor que poderia ter destruído a sua vida em força para se erguer, não só para se salvar, mas também para proteger os valores mais sagrados. Esta história não é apenas um divórcio ruidoso ou uma vingança espetacular. Mais profundamente, é uma lição valiosa sobre confiança, sobre o valor próprio e sobre como enfrentamos as tempestades da vida. Quantos de nós, especialmente mulheres, já fomos como a Sofia do início? Amamos incondicionalmente, confiamos sem reservas, estamos dispostas a sacrificar-nos, a recuar para sermos o pilar da família, do marido. Acreditamos que o nosso sacrifício silencioso será reconhecido, que a nossa bondade será retribuída com apreço. Mas a vida nem sempre é um conto de fadas. Por vezes, a nossa própria paciência torna-se o terreno fértil para o egoísmo e a ganância dos outros germinarem. A primeira e mais profunda lição que esta história nos traz é que o sacrifício anônimo nunca é visto como dedicação. É apenas visto como algo garantido. A mulher da história era o pilar econômico, cuidava de toda a família do marido. Mas, aos olhos deles, ela era apenas uma sombra, uma ferramenta. Eles assumiam que ela tinha de o fazer, e quando ela deixou de ter utilidade, estavam prontos a descartar. Isto lembra-nos que em qualquer relação, seja conjugal ou familiar, o respeito tem de ser mútuo. Amar não significa apagar o nosso próprio valor. Podemos sacrificar-nos, mas esse sacrifício deve ser feito pelas pessoas certas, por quem o merece. A segunda lição, e um forte alerta, é nunca confiar cegamente, mesmo nos nossos entes mais queridos. O coração humano é a coisa mais profunda e imprevisível.
O marido com quem partilhava a cama, o tio que ela tanto respeitava, acabaram por ser quem lhe deu as facadas mais mortais nas costas. Isto não significa que devamos viver na desconfiança, suspeitando de todos, mas significa que nós, especialmente as mulheres, devemos manter sempre a clareza de espírito, a cabeça fria. Devemos saber proteger-nos, proteger o fruto do nosso trabalho com conhecimento, especialmente conhecimento legal. Nunca assine um documento sem o ler cuidadosamente. Nunca entregue todo o seu patrimônio, o seu futuro, nas mãos de outra pessoa sem qualquer garantia. A independência financeira e o conhecimento legal são a armadura mais forte para nos proteger das armadilhas da vida. E talvez a lição mais humana e calorosa que podemos tirar é a força do amor maternal e a importância de um aliado de confiança. Nos momentos mais sombrios e desesperados, foi a imagem da mãe idosa, mais sábia e forte, que se tornou o farol que guiou a sua filha. Ela não chorou, não aconselhou a filha a aguentar. Ensinou-a a lutar, ensinou-a a transformar as lágrimas em armas, a dor em força. O amor de uma mãe não é apenas proteção, é também o combustível que torna os seus filhos resilientes. Isto mostra-nos que, ao enfrentar a adversidade, nunca devemos tentar suportá-la sozinhos. Procuremos alguém em quem confiamos, um bom amigo, um familiar ou um especialista. Um conselho sensato, um aperto de mão no momento certo, pode ajudar-nos a superar uma tempestade inteira. Finalmente, a história é uma prova de uma lei imutável, a lei da causa e efeito. Aqueles que vivem de enganos, de cálculos, que pisam os outros para obterem lucro, podem ter sucesso por um tempo, mas no final pagarão um preço muito alto pelas suas ações. A queda da família do João não foi apenas uma punição legal, foi também a queda do seu caráter, da sua honra, de todos os valores que tentaram construir com falsidade. Em contrapartida, a mulher, depois de atravessar as cinzas da traição, encontrou o seu renascimento. Ela não só recuperou o seu patrimônio, como, mais importante, se redescobriu a si mesma, encontrou a liberdade, a autoestima e um propósito de vida mais significativo. Esperamos que, através desta história, cada um de nós possa tirar as suas próprias lições. Aprendam a amar-se primeiro, vivam com bondade, mas não se esqueçam de se equipar com força e sabedoria. Nunca permitam que ninguém vos defina o valor, e nunca deixem que o vosso silêncio se torne cúmplice do mal. Acreditem que, depois de cada chuva, o sol voltará a brilhar e depois de cada tempestade nos tornaremos mais fortes. Obrigado por terem lido. Desejo-vos muita saúde, paz e um coração sempre resiliente perante todas as tempestades da vida.